Governo Novo. Ideias novas. A campanha entra na reta final e a diferença entre os modelos de governo de Dilma e Aécio vai ficando cada vez mais clara. Por exemplo, Dilma defende que com crise ou sem crise internacional, o fundamental é defender o emprego e o salário dos trabalhadores. Já Aécio não é muito claro a respeito, mas pelo passado dos governos tucanos, a gente bem sabe o que pode vir por aí. Aécio já disse que está preparado para adotar medidas impopulares e já definiu quem fará isso. Armínio Fraga, que ele quer como seu ministro da Fazenda. Armínio presidiu o Banco Central no governo Fernando Henrique, uma época de juros altíssimos, muita inflação e muito desemprego. Armínio até já sabe por onde começar, esvaziando a importância dos bancos públicos, que hoje financiam desde pequenas empresas até uma série de programas sociais. Duvida? Então escute o que o próprio Armínio diz. O Brasil tem 3 bancos públicos gigantes aí em atuação, que são o BNDES, o Banco do Brasil e a Caixa Econômica. Eu penso que os bancos públicos precisam ser administrados com padrões muito mais rígidos. Provavelmente vai chegar um ponto em que vai ficar claro até talvez que eles não tenham assim tantas funções. Não sei muito bem o que vai sobrar no final da linha, talvez não muito. Vamos escutar de novo? Não sei muito bem o que vai sobrar no final da linha, talvez não muito. Você ouviu. No final das contas, ele não sabe o que vai sobrar do BNDES, da Caixa e do Banco do Brasil. Mas a gente sabe que coisa boa não é. Todas as nossas políticas têm o objetivo de gerar mais empregos, reduzir a desigualdade social e criar mais oportunidades para que as pessoas cresçam na vida. Vou dar um exemplo concreto. Hoje, os bancos públicos subsidiam várias ações e programas sociais, como o Minha Casa Minha Vida, o financiamento educacional, o FIES, o transporte público, entre outros. Sem esse apoio, tudo ficaria muito mais caro para a população. Vejam o exemplo do Minha Casa Minha Vida. Hoje, uma família com rendimento de até R$ 1.600 por mês paga uma prestação equivalente a 5% dessa renda, ou seja, apenas R$ 80. Isso só é possível porque o governo federal, por meio da Caixa, subsidia o custo das moradias. Pelas regras de mercado, a prestação da casa desta família não seria de R$ 80, mas sim, vejam bem, R$ 940. Portanto, é muito difícil não se indignar quando meu adversário fala em medidas impopulares. Ora, se são impopulares, é porque são contra o povo. E eu tenho um lado muito claro, o lado do povo. O Brasil não pode voltar àquele passado em que era governado por uma elite e para uma elite, pois é contra esse retrocesso que vou lutar com todas as minhas forças. O debate de ontem na Record provou mais uma vez porque Dilma é a garantia de um Brasil sem retrocesso. Acompanhe. Investigação na Petrobras. Eu sei que há indícios de desvio de dinheiro. Eu nunca impedi a investigação, candidato. Eu nunca impedi que falassem, que olhassem ou que verificassem o que estava acontecendo. Eu faço questão que a Polícia Federal investigue, candidato. A força da Petrobras. Vocês, candidato, venderam 30% da Petrobras no mercado, em ações, a preço de banana, candidato. Na época, a Petrobras valia 15 bilhões e 500 milhões de reais. Hoje, a Petrobras passou do patamar de 100 bilhões, candidato. Vocês não têm a menor moral para falar de valor da Petrobras. O senhor disse que pensava em algum momento em privatizar a Petrobras, mas que isto não estava ainda na pauta. Eu só fico pensando quando é que o senhor quer colocar na pauta. É denegrindo a Petrobras? É dizendo que a Petrobras perdeu valor? Que isso, candidato? A Petrobras é a maior empresa desse país e a força dela, candidato, são seus trabalhadores, a sua capacidade de descobrir, o seu controle tecnológico. Eu sei, candidato, que vocês gostariam mais de ver a Petrobras dividida entre as grandes empresas internacionais. A Petrobras será a maior empresa desse país por muitos anos.
Combate à inflação. Eu tenho um compromisso de combater a inflação de forma drástica e sistemática. A inflação não está descontrolada como quer vocês, até porque vocês jogam no quanto pior, melhor. Eu considero muito grave a proposta de 3% de taxa de inflação, porque vai repetir a velha história de sempre. O cozinheiro é o mesmo, Armínio Fraga. A receita é a mesma, recessão, recessão, recessão. E o resultado é o mesmo, desemprego, arroxo salarial e altas taxas de juros. A quem serve isso? Ao povo brasileiro é que não é. Vocês sempre gostaram de plantar inflação para colher juros. A crise da saúde em Minas. O Ministério Público de Minas Gerais entrou sexta-feira contra o governo de Minas, porque o que eu falei outro dia, o senhor disse que não era verdade, é verdade. Vocês não cumpriram o mínimo constitucional na área da saúde. No período inteiro desviaram 7 bilhões e 600 milhões. Com que moral o senhor fala em saúde, eu não sei. Agora vou ler uma fala do ministro do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, o conselheiro Celo Costa, que diz o seguinte: é duro engolir que vacina para cavalo seja contabilizada como despesa de saúde. A verdade é que só Dilma garante mais avanços, entre outras coisas, porque só ela tem propostas concretas para melhorar a vida dos brasileiros. Na educação, Dilma vai fazer uma profunda reforma no ensino médio, incluindo a mudança do currículo e a criação de novos estímulos ao professor. E vai também levar o ensino integral para mais escolas. Dilma vai criar o programa Mais Especialidades, uma rede nacional de clínicas onde consultas, exames e tratamentos com especialistas poderão ser feitos sem demora e no tempo certo. Dilma também vai implantar o Programa de Segurança Integrada, que contará com centros de comando e controle em todas as capitais do país. Assim, vai unir Força Nacional de Segurança, Polícia Rodoviária e Federal e as polícias civil e militar, com o apoio das Forças Armadas no combate ao crime. Em 2006, Lula sancionou a Lei Maria da Penha, um marco na luta contra a violência doméstica e os direitos da mulher. Com a chegada de Dilma à presidência, o Brasil seguiu avançando na defesa da mulher. Agora, Dilma vai criar a Casa da Mulher Brasileira, que vai funcionar como um centro de atenção integral às mulheres vítimas de violência doméstica. Uma ideia nova para quem precisa de apoio para reerguer a sua vida. Todas as capitais do país terão uma Casa da Mulher Brasileira. 3 delas já estão sendo construídas em Campo Grande, Vitória e Brasília. Em outras 5 capitais, as obras começam ainda este ano. Em cada casa, as mulheres vão ter acesso a diversos serviços: assistência jurídica, delegacias especializadas, equipes com psicólogas, assistentes sociais e educadoras, e apoio e orientação para conquistar um emprego. A casa também terá alojamento de passagem e brinquedoteca. A Casa da Mulher Brasileira é isso, um espaço de apoio para quem precisa se reerguer e seguir em frente. A rua é do povo, e eu quero Dilma de novo. Vamos em frente, coração valente, eu tô com você. E a massa do PT. A mobilização por esse Brasil melhor cresce cada vez mais nessa reta final. Todos unidos por Dilma. Que o Aécio seja candidato dos banqueiros, ótimo, mas a Dilma é a candidata do povo brasileiro. Nós aprendemos a andar de cabeça erguida e não vai ter nenhum banqueiro brasileiro ou estrangeiro que vai dizer quem é bom pra gente votar, que vai dizer quem o Brasil deve votar. Eles têm que saber que o povo brasileiro não é gado que anda tranquilo. Nós somos seres humanos que pensamos, enxergamos, falamos e tomamos decisão. Não é que essa Dilma, essa moça que foi presa aos 20 anos porque queria democracia nesse país, onde estava o Aécio da Dilma? Estava presa lutando por democracia. O comportamento dele não é o comportamento de um candidato, de alguém que tem responsabilidade, é o comportamento de um filho de papai. Venha pra rua você também, porque a mudança não pode parar.